meu amigo, fala minha amiga, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais esse capítulo do curso de Machine Learning, né? De regressões usando Machine Learning. E hoje nós vamos falar de um método muito legal, né? Que é o Support Vector Machines, né? O famoso SVM, muito utilizado. Teoria que está descrita nesse livro, muito legal, tá? Inclusive a parte de códigos também muito legal dentro desse livrinho que eu já recomendei para vocês algumas vezes. Vale a pena comprá-los, tá bom? E esse método, ele foi desenvolvido pelo Mr. Vladimir Vapnik, né? Um matemático, PhD em estatística russo, né? Um russo que foi para os Estados Unidos, né? Trabalhou aí por muito tempo no famoso laboratório AT&T Bell, né? Da Nokia. Se eu não me engano, fica em Nova Jersey esse laboratório, um laboratório que já foi responsável pela premiação de só 9 prêmios Nobel, tá, joia? Então, muito interessante, vale a pena conhecer um pouco mais esse algoritmo, um dos algoritmos mais utilizados na área de regressão e classificação de dados, na área de Machine Learning, e está na nossa vida, no nosso dia a dia, muito. Então, um livrinho muito interessante, está aí o livro do Vladimir Vapnik, né? A natureza, né? da teoria sobre aprendizado de máquina. Muito interessante esse livro também. E só para a gente ter uma ideia, o paper publicado por esse carinha aqui sobre Support Vector Networks, que é usado tanto para regressão quanto para classificação de dados, né? Uma metodologia, só foi citado até agora quase 29 mil vezes, tá joia? Então, um baita de um paper, uma baita de um código super interessante, muito utilizado. Vale a pena vocês se aprofundarem um pouquinho mais na teoria sobre este método. Mas como esse nosso curso, então, ele é bem prático, bora para o nosso código, joia? Aqui, galera, vocês têm que já nessa altura tá sabendo, né, no nosso curso, o padrãozão. Importar as bibliotecas NumPy, Matplotlib, Pandas e Math, tá joia? Então são as 4 bibliotecas padrões que a gente sempre vai importar, joia? Depois, como a gente já comentou no nosso último vídeo, nós vamos trabalhar com um split, né, do nosso dataset em treino e teste. Vamos usar 80% dos nossos dados para treino, 20% dos nossos dados para teste. Esses valores, essa porcentagem pode ser alterada e é de acordo com o tamanho do teu banco de dados, né, da qualidade do teu banco de dados, tá bom? E vamos usar um seed para a geração dos números aleatórios de 42, tá? Uma semente aqui, pode ser um número que vocês quiserem aqui, pode pôr 0, pode pôr 1, pode pôr 27, pode pôr 1 milhão, pode o que vocês quiserem, tá bom? O importante é deixar isso fixo para que vocês tenham, né, nos métodos que são baseados em geração de número aleatório, que a gente tenha sempre o mesmo resultado a cada rodada que a gente faça, né? Que a gente tenha uma estabilidade dos resultados, tá bom? Importamos nosso dataset, tá? Então 010 dataset bem, né, igual o que a gente está trabalhando nas últimas rodadas, para que vocês possam depois também comparar os resultados obtidos entre os diversos tipos de regressão, tá bom? Demos uma olhada inicial no nosso dataset, um describe para a gente dar uma entendida na estatística e relembrando da nossa última aula, nós estamos trabalhando com pipelines para facilitar a nosso processo, principalmente quando a gente estiver usando o famoso Grid Search, que vai fazer na nossa matriz, onde nós vamos avaliar e determinar o melhor conjunto de hiperparâmetros, né, dos nossos regressores para fazer a nossa regressão de dados, tá bom? Então, nós temos essas 4 linhas iniciais que nós vamos manter padrão daqui até o final do nosso curso. Nós vamos, então, importar
do scikit-learn o pipeline, né? Do scikit-learn.pipeline, vou importar o pipeline, vou importar do pré-processamento o standard scale, ok? Do model selection, vou usar o train test split para splitar então os nossos dados de treinamento e teste, e o grid search com CV com cross validation, tá bom? E a última linha que a gente vai ter é a importação justamente do nosso motor, na nossa máquina aqui de ajuste de modelagem, de regressão de dados, que nós vamos usar o SVR, famoso Support Vector Regressor, tá bom? Tem um link aqui então para vocês também já darem uma olhada na API do nosso código, os parâmetros que a gente tem, vocês vão ver que tem vários parâmetros e nós vamos usar o Grid Search para buscar o melhor conjunto de parâmetros aqui, beleza? Então o padrão que a gente tem, separamos nossos dados de treino e teste, já vimos como que a gente faz isso, e nós vamos criar então nosso pipeline com um padrão daqui para frente. Nós vamos usar só duas transformações, duas etapas, né? Então, pipeline, lembra que ele faz etapas do nosso processo. Vamos usar um scaler, então estamos fazendo a nossa estandarização de dados sempre padrão, e na sequência dos dados estandarizados eu vou fazer a minha regressão usando como motor o meu SVR Support Vector Regressor, tá bom? Feito isso, galera, a gente vai determinar então a lista, né, com os hiperparâmetros que a gente vai utilizar então para buscar no nosso Grid Search, ok? Isso é bem legal, então vocês olhando a própria API, a gente já pode ver, ó, eu tenho kernel que eu posso utilizar. Essa parte de kernel é muito legal, vocês darem uma estudada, o que é um kernel linear, o que é um kernel polinomial, né? O que é um kernel RBF, tá joia? Então, muito interessante a gente utilizar, entender quais são esses kernels e para que eles utilizam. Leiturinha interessante. Vale a pena a gente estudar um pouquinho mais todos os detalhes, tá joia? Se eu tiver, então, no caso, usar o kernel polinomial, eu posso usar qual que é o grau do meu polinômio de grau 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá joia? E aí a gente vai ter todos os nossos outros parâmetros que a gente vai utilizar, principalmente no caso aqui do nosso Support Vector, o nosso epsilon, tá joia? Que é muito importante, que é então a nossa especificidade, né? A nossa penalidade associada aos nossos desvios no nosso processo de ajuste de dados, tá bom? Então esse é vocês forem ler um pouquinho sobre Support Vector Machines, o epsilon tem um papel importantíssimo, tá? Neste nosso caso. Legal? Bem, então vocês veem como que a gente vai trabalhar. Lembra? Do nosso pipeline, então eu chamei da minha máquina, que é a SVR, eu chamei ela de regressor. Posso pôr o nome Nicolas, se quiser, não tem problema, tá bom? Mas para que é importante? Esse nome é utilizado aqui embaixo nos hiperparâmetros, ó. Regressor, underscore, então 2 vezes, tá joia? O nome e depois seguido do nome do meu parâmetro que eu vou querer alterar. Então eu quero, do meu kernel, testar como linear, polinomial, RBF e sigmoidal, tá bom? Depois, o degree, no caso do polinomial, ele é só usado, tá joia? Eu vou usar de 2 a 10, de 1 em 1, tá joia? O nosso casinho. Tolerância, vocês estão vendo que eu estou colocando como padrão. O nosso constante, né? O nosso hiperparâmetro C, o nosso hiperparâmetro epsilon aqui. Então, eu estou testando vários hiperparâmetros. Legal? Feito isso, pessoal, eu crio então o meu Grid Search. Meu Grid Search ele vai usar, primeiro, qual é o pipeline que eu vou utilizar? Eu chamei de pipe. O nosso parâmetro dos nossos grids, tá joia? Então, parameter grids igual a hyperparameters, que está aqui, hyperparameters, está aqui em cima. O score que eu vou querer utilizar, né? O nosso análise, então, para verificar qual que me deu a minha regressão melhor. Eu posso ter várias formas daí da gente utilizar.
o mais utilizado é o root mean squared error, utilizado para a gente fazer isso, tá joia? Número de jobs, então eu posso particionar no meu computador, estou fazendo -2, ele vai me dar o número de CPUs -1 na minha rodada, e o cross-validation de 5, teste cruzado, né? 5 é um número bastante razoável e bastante utilizado, tá joia? Feito isso, pessoal, ele rodando essa minha linha, eu vou mandar fazer um fit, né? Então, qual que é o parâmetro? Ó, grid search, né, que é o meu próximo, ponto fit. Né? Então, eu vou fazer a minha análise, minha regressão, usando como dados os dados de treino. Então, dentro do split, né, eu splitei meus dados em treino e teste, vou usar só os dados de treino, os X, né? Então, aqui a gente tem várias variáveis independentes e uma coluninha de variável dependente, o yTrain. Tá joia? Bem, feito isso, ele rodou todos os casos, né, meus, tá? E eu obtive através do parâmetro aqui, né, eu chamei aqui, ó, grid search, né, grid search.best parameters, tá joia? Eu chamei, então, quais são os meus parâmetros melhores de todos aqueles conjuntos, e ele me falou, ok, meu amigo, o melhor parâmetro é o C para esse teu caso, C igual a 5, um degree igual a 2, um epsilon igual a 1, né? E um kernel RBF e tolerância 10 a -4. Tá joia? Então, importante a gente trabalhar com isso. Bem, feito isso, pessoal, agora sim eu vou setar novamente os parâmetros do meu pipeline para utilizar os meus melhores parâmetros encontrados. Então, primeiro eu fiz uma busca, falando, não, agora usa esse, joia? Então, eu vou dar um pipeline, né, o pipe.set_parameters, params, entre parênteses, asterisco, asterisco, eu estou mandando, então, vários dados, então, um conjunto de dados, que é o CV Best Parameters, que eu obtive através do meu grid search. Tá joia? Bem, feito isso, ele rodou e eu simplesmente dei um get parameter só para que vocês entendam tudo que ele passou, né? Lembrando que alguns hiperparâmetros que estão no processo, eu não setei, ele usou default, tá? Ele está me informando aqui quais são esses default que eu utilizei. Tá joia? Ok. Feito isso, então aqui, pessoal, eu só setei, tá? E eu vou realmente agora treinar o meu pipeline, né? Então, o que ele vai fazer? Porque eu treinar o pipeline só, né? Ele vai fazer a estandarização e depois a regressão usando o Support Vector Regressor, tá? Usando os dados de treinamento, ok? Feito isso, galerinha, eu gerei aqui, então, os resultados, né? Encontrando, agora, depois que ele foi treinado com os meus dados de teste, né? De treino, agora eu vou usar os meus dados de teste para obter os meus dados preditos. E eu vou comparar esses dados preditos agora com aquele split que a gente fez, o Y de teste que eu tinha. Tá joia? É aí que está a sacadinha. Então, o que nós vamos explicar hoje, né, para vocês, é esse conjuntinho, tá? Que é a análise da minha regressão. Depois os gráficos, os outros parâmetros eu vou explicar na próxima aula, para que a gente não tenha umas aulas gigantescas aqui, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos importar do scikit-learn as seguintes métricas. Olha que legal, são métricas de avaliação, tá? Então, eu vou importar mean square error, mean absolute error, mean absolute percentage error e o R quadrado. E aí, o que eu vou fazer, galera? Ó, simplesmente isso. Ele vai me fazer a minha conta, tá joia? Dos nossos dados, né? Do nosso processo. Aí apareceu por que eu importei o math, porque eu fiz uma raiz quadrada, tá joia? Dos meus erros quadráticos somados, tá joia? Então, aí eu tenho agora um root mean square error, se eu quiser, tá joia? E aí eu simplesmente, então, calculei cada uma dessas meus dados. Então, a gente tem que conhecer estatística para trabalhar com machine learning, não tem jeito. Então, conhecendo estatística, tá joia? E aí eu calculei o RSME, o MAI, o
né, o nosso Mean Absolute Percentage Error e o nosso famoso R quadrado, que nesse caso deu 0,9985. Coisa linda, hein? Que regressão legal. Tá joia? E aí, nós vamos ver na próxima aula aqui alguns dados, alguns trabalhinhos que eu faço usando os data frames para a gente calcular os erros e as minhas predições, ok? E aí nós temos aqui os gráficos, né? Os pontinhos azuis são os dados reais e as minhas linhas aqui em vermelhinho são os dados preditos. Você vê que bate na tampa os dados muito bonitinho. E aí o nosso gráfico de comparação. Você vê que aparece um pontinho aqui fora, aqui, né? Muito provavelmente um outlier. A gente tem que dar uma buscadinha nele, talvez até tirar das minhas modelagens aqui para frente, a gente consiga até um ajuste até melhor, tá bom? Mas esse, então, é o nosso Support Vector Regressor. Legal? O outlier aqui. Então, pessoal, aqui importante, eu já tinha rodado o caso antes, porque a partir de agora são casos que demoram um pouquinho mais para rodar, não é um absurdo, mas para que a gente não tenha, né, muito aqui dentro de uma aula, uma coisa um pouquinho tempo demais aqui olhando, rodando a máquina, eu já rodei todo o código para vocês, código disponível, deem uma olhada, testem e, novamente, eu falo para vocês, usem esses códigos alterando o dataset, coloquem no dataset de vocês, procurem datasets novos, tem um monte aí na internet, um monte de datasets gigantescos para vocês brincarem, treinarem e verificarem como que está aí o trabalho de vocês. Aprendemos mais um casinho, tá joia? Lembrem, baseia um pouquinho, lê um pouquinho a teoria, entende um pouquinho o que está por trás, dá uma lida no paper que eu sugeri também, tá joia? Vladimir, né? Procura um pouquinho sobre ele e dá uma estudadinha nessa parte teórica que é bastante importante para vocês. Joia? Nos vemos aí na sequência. Estamos na finaleira, quase chegando aqui nos últimos casos. Valeu, um abraço, vamos que vamos, pessoal.